O egrégio Tribunal Pleno reúne-se neste momento em sessão solene sob a presidência do excelentíssimo desembargador do Trabalho, Edson Mendes de Oliveira, presidente, para a posse do excelentíssimo juiz Roberto Luiz Guglielmetto, nomeado mediante promoção pelo critério de antiguidade ao cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, na vaga decorrente da aposentadoria da excelentíssima desembargadora do Trabalho, Lourdes Dreyer. Solicito a todos que recebam em pé os excelentíssimos desembargadores do Trabalho e o representante do Ministério Público do Trabalho. De ordem do excelentíssimo desembargador do Trabalho, presidente, convido as autoridades a seguir nominadas para compor a mesa. Excelentíssimo secretário de Estado, César Augusto Gruba, neste ato representando o governador do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo deputado Rodrigo Minotto, neste ato representando o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Excelentíssimo desembargador Jorge Luiz de Borba, neste ato representando a presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Excelentíssima doutora Cláudia da Silva Prudêncio, neste ato, representando a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Registro ainda que as autoridades presentes nesta solenidade serão nominadas após o pronunciamento do excelentíssimo desembargador do Trabalho, Roberto Luiz Guglielmetto. Declaro aberta a sessão solene destinada à posse do excelentíssimo juiz Roberto Luiz Guglielmetto. Convido o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Grácio Ricardo Barbosa Petrone, para conduzir ao recinto o excelentíssimo juiz Roberto Luiz Guglielmetto. Convido os presentes para ouvir o hino nacional. Convido o excelentíssimo juiz Roberto Luiz Guglielmetto para prestar o compromisso do seu cargo. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de desembargador do Trabalho Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito ao secretário do Tribunal Pleno que proceda à leitura do termo de compromisso e posse do excelentíssimo juiz Roberto Luiz Guglielmetto. Termo de compromisso e posse do excelentíssimo senhor Roberto Luiz Guglielmetto no cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região.
aos 31 dias do mês de março do ano de 2015, na sala de sessões do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cito na Rua Esteves Júnior, número 395, nesta cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, perante o excelentíssimo desembargador-presidente Edson Mendes de Oliveira, o excelentíssimo senhor Roberto Luiz Guglielmetto, juiz titular da Primeira Vara do Trabalho de Itajaí, toma posse e entra em exercício no cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região por antiguidade, em vaga decorrente da aposentadoria da desembargadora do Trabalho Lourdes Dreyer. Satisfeitas as formalidades legais, presta o empossado neste ato o compromisso de desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. E para constar, eu, Roberto Carlos de Almeida, secretário do Tribunal Pleno, subscrevo o presente termo, que vai assinado pelo excelentíssimo desembargador-presidente e pelo empossado. Convido o excelentíssimo juiz Roberto Luiz Guglielmetto para assinar o termo de compromisso e posse. Neste momento, cumprindo o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Resolução Administrativa número 58/2003, o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Edson Mendes de Oliveira, presidente, entrega a faixa e a insígnia da Ordem Catarinense do Mérito Judiciário do Trabalho ao excelentíssimo desembargador do Trabalho, Roberto Luiz Guglielmetto, que serão trazidas pelas suas filhas, Yara e Roberta. Convido o excelentíssimo juiz Carlos Alberto Pereira de Castro, digníssimo presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região, para entregar, em nome da associação, uma placa em homenagem ao excelentíssimo desembargador do Trabalho, Roberto Luiz Guglielmetto. De ordem do excelentíssimo desembargador do Trabalho, presidente, convido o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Roberto Basiloni Leite, para conduzir o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Roberto Luiz Guglielmetto, à sua cadeira. Neste momento, os servidores Karina Piotto e Hélio Camargo Filho interpretarão a música Tocando em Frente, de Almir Sater.
Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das massas. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das massas. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das massas. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Concedo a palavra ao excelentíssimo desembargador do Trabalho, Amarildo Carlos de Lima, para falar em nome do Tribunal. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente Edson Mendes de Oliveira, senhor representante do governo do Estado de Santa Catarina, César Augusto Gruba, senhor representante da Assembleia Legislativa, Rodrigo Minuto, representante do Tribunal de Justiça, doutor desembargador Jorge Luiz de Borba, senhor representante do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, Acir Hack, senhora representante da OAB, Cláudia Prudêncio, excelentíssimos colegas desembargadores, desembargadores aposentados, aqui uma especial saudação à colega Lourdes Dreyer, cujo cargo hoje o nosso empossado a substitui, juízes titulares, juízes substitutos, advogados, servidores, demais autoridades presentes, civis e militares, familiares, meus respeitosos cumprimentos. Senhores, com imensa alegria recebi dos meus pares a incumbência de, neste momento, falar em nome da Corte à recepção do colega empossado, Sua Excelência, desembargador Roberto Luiz Guglielmetto, e quisera ter a oratória merecida pelo nobre colega. Entretanto, estou certo que seu espírito acolhedor relevará as impropriedades das entrelinhas. Roberto Luiz Guglielmetto é o primeiro filho de Ítalo Luiz Guglielmetto, de saudosa memória, e de Zilá Sawaia Guglielmetto, nascido aos 10 dias do mês de setembro do ano de 1960, na cidade de São Paulo. Irmão de Rômulo, Maria de Fátima e Maria Valéria. Como bolsista, estudou no Colégio Liceu Pasteur por 13 anos, lá então concluindo o ensino primário, ginasial e colegial. Em 1983, concluiu a graduação em Direito
pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, em São Paulo. Desde logo passou, na capital e no interior do Estado, a exercer a advocacia trabalhista, o que fez por um período de 7 anos, até ingressar na magistratura do trabalho no ano de 1990. Primeiramente, exerceu a magistratura na 5ª Região, Bahia. No mesmo ano de 1990, por força também de aprovação em concurso público na 12ª Região, Santa Catarina, veio aqui a exercer a magistratura trabalhista. Entre nós, como substituto, iniciou sua carreira na cidade de Criciúma. Passado alguns meses, passou a atuar na cidade de Itajaí, por cerca de 1 ano e meio. Em seguida, ainda como substituto, fixou sua atuação na cidade de Balneário Camboriú. No final de 1993, foi promovido a juiz-presidente da primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Chapecó, onde trabalhou por cerca de 6 meses, até pedir remoção para a Junta de Conciliação e Julgamento de Rio do Sul, onde permaneceu até o ano de 1998. Finalmente, foi removido para a primeira vara do trabalho de Itajaí, onde exerceu sua titularidade por aproximadamente 17 anos. Pai de Yara, hoje graduada em Direito, a filha segue também a sua trajetória vitoriosa. Casado com Sônia Biolo, tem em comum a filha Roberta, a nossa querida Robertinha. Na cidade de Itajaí, mais precisamente na Univale, concluiu o curso de especialização em Direito do Trabalho e também o de mestrado em Ciência Jurídica. Também na Univale, campus de Itajaí, leciona faz 16 anos Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Também é professor em cursos de pós-graduação, destacando-se o promovido pela Associação dos Magistrados do Trabalho em Santa Catarina, a Matra Sempre 12, de especialização em Direito do Trabalho e de preparação para ingresso na Magistratura do Trabalho, já há 15 anos. Dedicado à família, é constantemente preocupado com o bem-estar da esposa e filhas. Gosta de atividades físicas, destacando-se a corrida rústica, natação, a frequência na academia e ao surf de pranchão, recebendo carinhosamente a alcunha de surfista prateado. Não por acaso é destaque nos Jogos da Magistratura do Trabalho, vencendo várias provas em sua categoria. É para os sobrinhos uma espécie de herói, pois os estimula na prática dos estudos e esportes, dentre os quais o surf, modalidade também passada para a filha Roberta, que já brinca nas ondas. Quando mais jovem, era destaque, porque assim sempre lembra, como jogador de futebol nos campos em São Paulo. Também não por acaso ficou conhecido entre os colegas juízes desportistas como artilheiro 100%. Torcedor fanático do Corinthians, até hoje ainda ecoam seus gritos de "Vai Timão! Vai Vampeta!" no antigo Hotel Marambaia. Foi-se o hotel, ficaram os gritos. Tamanha paixão pelo esporte e pelo time do coração que, em seus aniversários, chega ao ponto de pedir aos convidados para darem as mãos e juntos cantarem o hino do Timão, o que sempre causa uma certa agitação entre os convidados. Nada que não seja de logo superado pelo carisma do anfitrião. De grande fidalguia, aprecia estar na companhia dos familiares e amigos, onde arranha algumas notas no violão e igualmente arrisca alguma cantoria. Mas seu talento musical não foi desenvolvido por ter ficado em segundo plano, não lhe falta o bom humor. Simplesmente Roberto, obra de relevo e grande contribuição para o mundo da música, está ainda a ser descoberta pelo empresariado do ramo. Enfim, Roberto é pessoa digna de bom exemplo no trato com as pessoas e sua espiritualidade facilmente contagia aqueles do seu convívio. Sempre comprometido com o trabalho, trouxe para a magistratura a fibra necessária para, sem perder o bom humor, enfrentar a rotina de audiências, despachos e sentenças. No campo ainda mais particular, tive a oportunidade de conhecer nosso empossado há mais de 25 anos, então como advogado do extinto Banco Bamirinos, levado pelo amigo comum, Amaury Rodrigues Pinto Júnior,
ambos almejando a aprovação em concurso público para a magistratura do trabalho. Nunca tivemos estabelecida uma concorrência. Antes, desde logo, restou estabelecida uma parceria solidária no campo da logística e também do conhecimento. Então já não éramos 2, mas 4 parceiros em busca de um sonho comum. Roberto Guglielmetto, Amarildo, César Nadal Souza e Amauri. Todos aprovados. Amauri optou pelo Tribunal da 23ª Região, da qual até mesmo já foi seu presidente. César, que, infelizmente para nós, optou por limitar sua caminhada profissional ao 1º grau. E o colega Roberto, que hoje honrosamente recebemos. Dos tantos enfrentamentos próprios a quem se dispõe a uma maratona concursal, não posso deixar de registrar a inicial decepção com a primeira quase intransponível prova em Santa Catarina. Tanta a frustração que, realizada a aferição em 2 etapas, sábado e domingo pela manhã, nos restou então visitar de ônibus, no sábado pela tarde, a Praia dos Ingleses. Ao revés de retomar os estudos, como convinha a candidatos em concurso, foi o ato um misto de decepção, frustração, cumplicidade e cura. Nada que a posterior alegria da aprovação não viesse a superar. Enfim, no que rotulamos de síntese do pensamento guglielmettiano, quase uma centena de outras histórias poderiam ser relatadas, mas nem o tempo, nem a ocasião recomendam. Entretanto, do candidato aprovado, passado pelo juiz do trabalho substituto e pelo juiz presidente de junta de conciliação e julgamento ou titular de vara, hoje temos aqui a experiência acumulada na pessoa do desembargador do trabalho, ora empossado. Muita coisa mudou desde então. Eleição, deposição, reeleição, vítimas da própria criação, da Olivetti à internet. Da falta de papel ao processo sem papel. Do SAP ao PJE. Tsunami, bug do milênio, apagão. Bush, Clinton, Bush, Barack Obama. Carol Wojtyla, Ratzinger, Mário Bergoglio. O presidente americano é ainda um homem negro, melhor dizendo. Mas o país é ainda intolerante com as diferenças raciais. O Papa é argentino. Uma evolução. E passados 30 anos, ainda não conseguimos terminar a duplicação da rodovia da morte, a nossa BR-101. Terceirizações, quarteirizações, desconsideração da pessoa jurídica. Do outrora juiz boca da lei ao ativismo judicial. De fato, parodiando Elis Regina, não somos os mesmos e não vivemos como os nossos pais. Mas, nos presentes dias, o que representa ser juiz ou desembargador? A essa pergunta temos todos a certeza, vosso espírito desbravador e a experiência acumulada ao longo de 25 anos de carreira saberá com gáudio responder. E a resposta vem do íntimo, com as inexoráveis reflexões sobre passado, presente e futuro. Todavia, ainda que limitada ao aspecto externo, não poderia deixar de salientar que, certamente, o judiciário, no mais das vezes, é o último grito daquele que clama por uma reparação, quando nada mais lhe socorreu, quando as demais estruturas do Estado e da sociedade civil já não podem mais lhe dar suporte, entregar-lhe justiça. Mas o que é justiça na vida real, para além das reflexões acadêmicas? O que é justiça em meio a um universo onde, no mais das vezes, na esfera pública e privada, pensamos numa via de mão única e esquecemos do contrafluxo obrigacional? Onde, entre casos explícitos de corrupção, delações, conspirações palacianas, ao melhor estilo shakespeariano, agimos tortuosamente e a culpa é eternizada no outro. Onde somos levados, diante de interesses nem sempre tão claros, à busca de um pensamento pré-moldado, linear, sem a reflexão que a concretude requer. Onde instrumentalizações, inicialmente voltadas ao impulsionamento do bem comum, sucumbem a interesses puramente corporativos. Onde se espera o surgimento da verdade real em meio a um jogo de esconde-esconde. Onde o significado da palavra humanidade perde sentido e a vida nada vale.
onde a esperança parece não estar nas próprias forças, mas delegada ao retorno de um ser imaginário, um sebastianismo sempre a por vir, aonde, aparentemente e mais do que nunca, os fins justificam os meios. Com efeito, não existe fórmula pronta. Comprometimento, sabedoria e coragem são ingredientes de base na formação de todo julgador. E isso, Vossa Excelência já muito demonstrou ao longo da sua carreira, que apenas muda de palco. Continua e continuará por muitos anos. Todos esperamos, com muita tenacidade, abnegação, discernimento, sabendo que a nossa humanidade nos faz falíveis, embora por vezes se espere do julgador muito além da sua condição. Mas não faltará o desejo de fazer sempre o melhor, e sobretudo, como já há muito em mármore, cunhado por Vossa Excelência, sobretudo com muito amor no coração. Sua Excelência, desembargador Roberto Luiz Guglielmetto, seja bem-vindo. O caminho é longo, mas sabemos que quem corre por gosto não cansa. Seja bem-vindo. Obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo doutor Assir Alfredo Hack, representante da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região. Excelentíssimo desembargador Edson Mendes de Oliveira, digníssimo desembargador presidente do Egrégio Tribunal Regional da 12ª Região, excelentíssimo secretário de Estado César Augusto Curuba, neste ato representando o governador do Estado, excelentíssimo deputado Rodrigo Minotto, neste ato representando o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, excelentíssimo desembargador Jorge Luiz de Borba, neste ato representando a presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e excelentíssima doutora Cláudia da Silva Prudêncio, neste ato representando a presidência da OAB Seccional Santa Catarina. Excelentíssimos desembargadores, senhores juízes, membros do Ministério Público, advogados, demais autoridades, familiares, senhoras e senhores. Caríssimo Dr. Roberto Luiz Guglielmetto, nesta sessão solene de sua posse como desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, o Ministério Público do Trabalho o felicita por vencer mais essa etapa profissional, sendo que a promoção se reveste de pleno êxito de uma carreira profissional bem-sucedida, que neste momento ímpar alcança um patamar mais elevado, agora como membro efetivo deste conceituado tribunal. A sua escolha para ser o mais novo membro do TRT da 12ª Região foi conquistada por antiguidade, passo a passo, com serenidade, persistência e muita dedicação, em que sua postura como magistrado de primeira instância e como juiz convocado desta Corte de Justiça foi pautada na firmeza de conduta, na simpatia e urbanidade do tratamento das partes envolvidas nas lides forenses, e na reconhecida responsabilidade no exercício da função, proferindo sentenças céleres, lúcidas e imparciais, baseadas no primado da justiça social, sem, contudo, afastar-se dos limites legais. Estes são os pressupostos que legitimam a sua promoção. Colhemos o que plantamos. Nesta solenidade, além de representar o Ministério Público do Trabalho, é com alegria e satisfação que posso testemunhar que Vossa Excelência, desde que ingressou na magistratura trabalhista catarinense, há mais de 2 décadas, com humildade, descorreito dever funcional, conquistou o respeito, a admiração e a amizade daqueles que militam nesta seara do direito, especialmente os servidores da Justiça do Trabalho
que tiveram a oportunidade de trabalhar com Vossa Excelência, entre os quais me incluo como ex-servidor. Recordo, quando fomos colegas do curso de pós-graduação, especialização em Direito e Processo do Trabalho, na Univale, oportunidade em que sua experiência nos ajudou a entender a importância do estudo teórico e a sua aplicação prática. Concomitantemente à carreira de magistrado, Vossa Excelência é professor universitário da Univale e da Matra 12, conseguindo conciliar com competência e profissionalismo as duas profissões, sendo que, como mestre, tem o reconhecimento e o respeito de seus alunos, e como magistrado, tem o reconhecimento dos jurisdicionados pelo dever cumprido. Como já mencionei alhures, por ter trabalhado com Vossa Excelência, testemunhei a sua postura diante de algumas situações que exigiram, além do conhecimento jurídico, uma postura ética e firme na sua solução. E Vossa Excelência dizia: nestes momentos é que ponho à prova as minhas aptidões para ser magistrado. Se não as enfrentar, mudo de profissão. Não mudou de profissão, pois foi talhado para o exercício da magistratura. Doutor Roberto, no momento em que o poder público, principalmente o político, passa por sérias crises institucionais e a corrupção está atingindo níveis alarmantes, a sociedade brasileira necessita de juízes do seu quilate para manter a paz e, principalmente, a democracia. A constatação da corrupção já está gerando efeitos na economia, com a volta da inflação e do desemprego, componentes que geram reflexos diretos na Justiça do Trabalho, inclusive em Santa Catarina, onde já ocorreram demissões em massa em empresas prestadoras de serviço da Petrobras. Como o direito do trabalho e a justiça do trabalho são o único esteio do trabalhador, elo mais fraco da economia, não tardará começarmos a sofrer ataques de setores que não admitem a existência de regulação nas relações de trabalho. Devemos estar atentos. Mas hoje é dia de confraternização, de alegria. Assim, Vossa Excelência, com esmero profissional e profundo conhecimento jurídico, neste momento, colhe os louros de uma carreira bem-sucedida. Que a sua alegria seja duradoura, pois, citando o jornalista, advogado e pensador Eduardo Girão, há duas fontes perenes de alegria pura: o bem realizado e o dever cumprido. E estas fontes fazem parte do seu dia a dia. Que o seu sucesso profissional sirva de paradigma e estímulo para que continuemos nossa caminhada em busca de uma sociedade mais humana, justa e solidária, realmente voltada à proteção e aos respeitos do ser humano, personagens principais de nossa história e reais destinatários da efetiva distribuição de justiça. O Ministério Público do Trabalho deseja que Vossa Excelência, agora como desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, continue a ter uma carreira coroada de êxito, seja no âmbito pessoal ou profissional. Aqui encerro a minha fala citando o escritor Malbatarran: o encanto da vida depende unicamente das boas amizades que cultivamos. Que Vossa Excelência continue sempre a cultivar boas amizades para que o encanto de sua existência seja duradouro. Parabéns. Obrigado. Concedo a palavra à excelentíssima doutora Cláudia da Silva Prudêncio, conselheira estadual da OAB, representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, desembargador Dr. Edson Mendes de Oliveira, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todos os demais membros da mesa, aos desembargadores, desembargadoras, aos juízes, juízas,
a todos aqui presentes e, em especial, aos meus colegas advogados e advogadas. Hoje, como conselheira estadual da OAB e advogada militante na área do direito do trabalho, representando o nosso presidente, Dr. Túlio Cavalazzi Filho, me sinto honrada em participar deste momento tão especial que é a posse de Vossa Excelência, como nosso novo desembargador do trabalho. Isto porque, Dr. Roberto, em várias oportunidades que realizei audiência com Vossa Excelência, tive a honra de atuar com um juiz digno, simples e que trata a advocacia com respeito e cordialidade. O advogado, Dr. Roberto, é indispensável à administração da justiça, indispensável à nossa sociedade, e está presente em todos os momentos da vida do homem. Qualquer lei ou ato normativo que afasta o advogado ou impeça sua atuação, encontrará, Dr. Roberto, na Constituição Federal a barreira intransponível e terá sua vida encurtada pela inconstitucionalidade que os viciam. Quero aqui, Dr. Roberto, em nome de todos os advogados catarinenses, desejar a Vossa Excelência sucesso neste novo caminho que Deus lhe traçou. Deixo uma passagem do mestre Costa Rego. A justiça não é bela quando apenas manuseia um código e o aplica. É bela, chega a ter sua grandiosidade, quando mergulha nas profundezas e nas razões morais dos fatos que a julga. Sucesso para Vossa Excelência. Obrigada. Concedo a palavra ao excelentíssimo desembargador do trabalho, Roberto Luiz Guglielmetto. Excelentíssimo desembargador, Dr. Edson Mendes de Oliveira, presidente do Tribunal Regional de Santa Catarina, ao saudá-lo, externo minha satisfação de vê-lo dirigindo esta cerimônia e dizer-lhe que foi muito gratificante dividir a jurisdição de Itajaí com Vossa Excelência num período de prática de procedimentos uniformes, onde todos ganharam. Autoridade da mesa, senhor secretário de Estado César Augusto Gruba, representante do governo do Estado de Santa Catarina, representante da Assembleia Legislativa, deputado Rodrigo Minotto, presidência do Tribunal Regional do Trabalho, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é representada pelo desembargador Jorge Luiz de Borba, excelentíssima representante da OAB, conselheira Cláudia da Silva Prudêncio, excelentíssimo procurador do Trabalho, Dr. Assir Alfredo Hack, colegas desembargadores e juízes, presidente da Matra, Dr. Carlos Pereira de Castro, membros do Ministério Público, demais autoridades já nominadas pelo cerimonial, advogadas, advogados, servidoras e servidores da Justiça do Trabalho de Santa Catarina, sindicalistas, familiares, amigas, amigos, senhoras e senhores. Chegou a hora de me apresentar para o público e para a grande parte desta seleta plateia que de forma muito honrosa prestigia esta cerimônia. A presença de todos os senhores e senhoras eleva o meu espírito e me desafia a expor minhas ansiedades e expectativas que o cargo de desembargador do trabalho do Tribunal Regional de Santa Catarina me anuncia. Nesta pequena introdução, resgato alguns momentos históricos, pois é sabido que a história revela o que somos e por que somos o que somos. O que fiz para estar aqui é um processo, e neste processo, primeiro tenho que admitir que não o trilhei sozinho. Forças de um poder maior do que o meu me auxiliaram a me conduzir. Falo de Deus e dele falo porque nele acredito. E esta crença não é surreal, é fortalecida e concretizada pelas inúmeras manifestações divinas que a minha vida tem experimentado. Dentre elas, destaco de plano a sólida educação que recebi de meus pais e o amor incondicional que sempre a minha família me dedicou. O meu aprendizado nos bancos escolares, da faculdade, nos de cursos de pós-graduação, de extrema valia, na verdade, não se sobrepõe à regra de ouro que ensinaram-me meus pais a obedecer desde tenra idade. Não fazer para os outros o que não desejo que façam para mim. Regra simples e conhecida, mas de uma profundidade sem limites,
por dela emanar a moldura de um caráter que se importa com o próximo e que dele quer o seu bem. Obrigado, minha mãe, que se encontra aqui presente, pelos seus sábios ensinamentos. Neste mesmo tribunal, a senhora me acompanhou de São Paulo para eu, em 1990, tomar posse como juiz do trabalho substituto. Obrigado também por, logo em seguida, ter me acompanhado até Criciúma e lá ter mais uma vez demonstrado todo o seu carinho e afeto, auxiliando-me na fisioterapia para a recuperação da minha lesão pelo acidente de motocicleta que recém tinha sofrido. Eu te amo, minha mãe. Muito obrigado por tudo que fez e ainda faz por mim. Quero também, neste momento, pedir licença para homenagear de forma singela meu falecido pai. Acredito que ele esteja me abençoando nesta hora. Dele trago a marcante lembrança de sua dedicação constante para que a nossa família pudesse gozar de um mínimo de bem-estar. Pai de 4 filhos, com 2 empregos, não mediu esforço para termos uma vida digna e com capacidade para poder lidar de forma serena e com aceitação todas as adversidades que, vez ou outras, nos afligem. Muito obrigado, meu pai, continuo te amando. E isto, para mim, é a prova maior que a morte aqui na Terra pode ser superada. A educação que recebi de meus pais fez e faz eu conviver de forma harmoniosa com as diferenças. Diferenças que provavelmente encontrarei nesta casa, porém sem me diminuir, apesar de ser o desembargador mais novo no cargo. Esta educação fará com que eu, diante das divergências, saiba aceitar as derrotas de meus votos com dignidade e celebrar meus votos vencedores sem arrogância ou prepotência. Não posso também deixar de registrar a dívida impagável que tenho para com o meu irmão Rômulo. Falo da dívida de gratidão. De público, agradeço a ajuda que você me disponibilizou em um momento muito difícil da minha vida. Muito obrigado, meu companheiro, meu grande e melhor amigo Rômulo. Minhas irmãs Fátima e Valéria, também aqui presentes, que apesar de mais novas, demonstraram em várias ocasiões e continuam demonstrando uma maturidade e uma preocupação sem igual e que sempre se mostram disponíveis para me auxiliar no que for preciso. Também amo vocês. Meus cunhados, muito obrigado pela boa acolhida que sempre me dispensaram. Meus sobrinhos, é bom ter vocês em minha constante companhia. Minha querida filha Yara, que se encontra em vias de contrair matrimônio com André, pessoa de boa família e de bom caráter, o que para mim já é suficiente para eu ficar em tranquilidade e paz. Sinto-me, Yara, honrado e extremamente feliz em ver o seu progresso pessoal e profissional. Continue no bom caminho e dele não se desvie. Te amo. Lembro que sua mãe, Marta, muito me ajudou no início da minha carreira como advogado e juiz. Também a ela estendo os meus agradecimentos. Roberta, minha pequena e encantada criança, que Deus te abençoe. Papai te ama, continue brincando comigo. Isso me faz muito bem. Sônia, esposa dedicada e que por viver comigo na intimidade conhece muito bem os meus defeitos e as minhas qualidades. Temos uma linda história. Já disse para você e agora tenho a oportunidade de falar para todos os que assistem a essa cerimônia do imenso amor que sinto por ti. Você é a mulher que eu sempre sonhei e quis ter como esposa e que Deus me levou até a cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul, para encontrá-la. Te amo. Pelas expressões de gratidão que externo, não é difícil concluir que o privilégio de poder desfrutar do amor familiar e de uma educação de bons princípios fez de mim um homem que, apesar do desafio, tem muita honra em poder servir ao Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Quero resgatar também algumas situações cuja memória não me escapa, se não pela importância, apenas pela doce lembrança. Minha inscrição para o concurso de Santa Catarina foi feita pela então advogada, hoje desembargadora, doutora Lília Leonor Abreu. Tínhamos cliente em comum e ela, solícita, sem me conhecer pessoalmente, se encarregou de me inscrever nesse concurso. O ato simples tornou-se grandioso em minha vida, como todos os senhores e senhoras podem testemunhar. Por ser a decana, julgo apropriado em seu nome fazer uma reverência a todos os desembargadores e desembargadoras que compõem esta corte, dizendo-lhes que venho para trabalhar com muita dedicação e respeito. De forma especial, quero saudar também os demais desembargadores, além do presidente Edson,
a quem já externei as minhas congratulações inicialmente, desembargadores que administram esse tribunal, doutora Viviane Colucci, vice-presidente, parabenizo pelo brilhante trabalho que vem desempenhando na direção da Escola Judicial, desembargador Grácio Petroni, que os seus passos nessa corte sejam firmes como os de Vossa Excelência, que os meus passos nesta corte sejam firmes como os de Vossa Excelência na condução dos trabalhos da Corregedoria do TRT. Muito obrigado por ter me acompanhado até este plenário nesta solene sessão. Aos desembargadores e desembargadoras que votaram no meu nome para compor as 2 últimas listas de promoção por merecimento, meus sinceros agradecimentos. E também meus agradecimentos a todos os que votaram de forma unânime para que eu esteja aqui hoje na lista de antiguidade. Os votos de Vossas Excelências impõem para mim o dever de corresponder a todas as expectativas para realizar um trabalho profícuo. Ao doutor Amarildo Carlos de Lima, desembargador do trabalho deste regional, pessoa admirável pela sua simplicidade e pela sua reconhecida capacidade jurídica, meu amigo, colega de concurso, são mais de 25 anos que o conheço e o respeito. Obrigado pelas afetuosas palavras que me distinguiu. Doutor Assir Haque, assistente das sessões de audiências presididas por mim na 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de Itajaí, ainda quando eu era juiz substituto. É uma honra para minha posse vê-lo nesta destacada condição de representante do Ministério Público do Trabalho. Posso garantir que muito aprendemos com o nosso saudoso amigo e colega de trabalho naquela unidade, Dr. Marcos Pina Mugnaini. Que Deus o tenha. Rogério Rosa, diretor da Secretaria da 1ª Vara do Trabalho de Itajaí, e espero que assim continue. E Fábia Rocha, minha assistente de gabinete, meu muito obrigado. Em nome de vocês que me acompanham há cerca de 17 anos, agradeço aos demais servidores da unidade que fazem dela uma das mais concorridas do Estado para ter a vaga de titularidade de juiz ocupada. O próximo colega que vier ocupá-la, com certeza lá encontrará um ambiente fraterno e respeitoso, e, acima de tudo, com elevado comprometimento que sempre a distinguiu para bem servir aos advogados e aos jurisdicionados. Aliás, esta característica da 1ª Vara de Itajaí também é comum nas 2ª e 3ª Varas do Trabalho, diante do desempenho exemplar dos meus amigos e juízes Ricardo Córdova Diniz e o Biratã Alberto Pereira, assim como dos auxiliares que já prestaram e dos que hoje prestam serviço naquele fórum. Destaque especial quero dispensar aos juízes que predominantemente me auxiliaram nas unidades em que fui titular. Doutora Terezinha Bonfante, em Rio do Sul, Karen Didoné, Erno Blume e Leonardo Frederico Fischer, na 1ª Vara do Trabalho de Itajaí. Os bons números da 1ª Vara de Itajaí, todos registrados em atas correcionais e nos boletins estatísticos encaminhados para este tribunal, representam o fruto de um trabalho compartilhado destes notáveis auxiliares com o titular. Despeço-me da 1ª instância e dos advogados que compõem a comunidade jurídica de Itajaí, dizendo que sentirei muita felicidade se souber que lá deixei apenas saudades. O passado é um bom ingrediente para ser avaliado, e é por isso que faço uma pequena reflexão sobre a minha passagem pela 1ª instância, onde acumulei milhares de inquirição de partes e de testemunhas, milhares de contatos com advogados, milhares de audiência, milhares de acordo e milhares de sentenças. São 25 anos de magistratura e, apesar de não ser o mais antigo na lista de antiguidade da 1ª instância, já que me antecediam os juízes Eutelvino Baron, César Nadal e Alfredo do Rego Barros, me sinto apto para aqui bem desempenhar a minha nova atribuição. A expectativa de integrar o Tribunal do Trabalho de Santa Catarina, portanto, é imensa. Desempenhar a função de desembargador é algo novo e vital para mim, apesar de já ter substituído desembargadores em outras oportunidades, e mais recentemente nos gabinetes da doutora Lígia Maria Teixeira Gouveia, Maria Heleda Migliorini e Maria de Lourdes Leiria. Em todas estas oportunidades, pude constatar a excelência do trabalho dos servidores destes gabinetes, excelência de trabalho que também já pude experimentar pelo desempenho dos servidores herdados do gabinete da doutora Lourdes Dreia, capitaneados agora pelo assistente-chefe Ronaldo Cardoso, pessoa que, apesar de muito recentemente o conhecer, já desfrutar da minha total confiança. Ocupar a vaga deixada pela desembargadora Lourdes Dreia é um desafio estimulante.
A sua pessoa amiga e carismática e o seu reconhecido conhecimento jurídico são exemplos do bom julgador, que age com serenidade e prudência e que busca aplicar o direito com bom senso. Espero também praticar estas virtudes e assim poder contribuir de forma positiva para a justiça do trabalho catarinense. Que as divergências não extrapolem o terreno da argumentação jurídica e que elas fiquem nas salas de sessões, sem me acompanhar rumo ao meu lar e ao seio dos meus familiares. Na primeira instância, eu via e ouvia pessoas. Sinto que terei uma certa dificuldade em me adaptar na segunda instância com a minimização dos princípios da imediatidade e da oralidade. Procurarei, no entanto, ainda assim, encontrá-las e ouvi-las nos textos, nas entrelinhas das petições e nos termos processuais que compõem os autos. O meu trabalho ainda continua tendo como destinatário principal as pessoas, o ser humano. É mais uma mudança na minha vida. Mudança geográfica e profissional. Mudança exige transformação e, naturalmente, por retirar-nos da zona do conforto, traz um certo medo. Medo do novo. Creio que isso seja natural. O medo não deixa de ser uma espécie de defesa. Contudo, o medo não pode dominar as minhas ações, pois uma vida vivida com medo é uma condenação autoimposta. Mesmo que o futuro seja desconhecido, a vida tem que ser vivida movendo-se para frente e avaliada quando se olha para trás. Por esta razão, venho para o Tribunal Regional do Trabalho com muita fé e esperança para, com devoção total e comprometimento integral, bem desempenhar o papel de julgador de forma equânime e que não agrida o princípio da valorização do trabalho humano. Sei que aqui terei de enfrentar matérias que de mim exigirão reciclagem e aprendizagem, como as do campo administrativo, as de competência originária de segunda instância, exemplificadas nos dissídios coletivos, ações rescisórias e nos mandados de segurança. O novo Código de Processo Civil também se aproxima, e com ele já temos uma série de indagações a respeito da pertinência sobre a sua aplicabilidade na seara do processo do trabalho. Como ouvinte, em uma sessão administrativa deste tribunal, pude também verificar que teremos, e agora já falo como componente efetivo deste plenário, que avançar no firme propósito de traçarmos diretrizes objetivas, claras e seguras para a consolidação da jurisprudência do nosso regional. Sinto assim que o trabalho será árduo, mas proveitoso. Não acho adequado, por outro lado, propagandearem-se os milhões de processos que são julgados todos os anos. Recentemente, foi divulgado o espantoso número de quase 3.100.000 ações decididas pela Justiça do Trabalho só no ano de 2014. Não é um número para ser comemorado. Algo está errado e precisa ser revisto. O número de processos aumenta a cada ano. As metas para os juízes também, e com elas muito desgosto e incômodo, dada a frustrante realidade de que todo o esforço empenhado não resulta necessariamente na correção da ordem jurídica e na obediência por grande parte da sociedade. Penso que a celebração vitoriosa deve ocorrer no dia em que se anunciar uma diminuição expressiva no número de ações ajuizadas como fruto do respeito à lei e à ordem pública pelos cidadãos que residem neste país. A Anamatra, a JUF, a MB são um dos canais apropriados para fomentar as mudanças reclamadas pela sociedade como um todo e para os magistrados de forma específica. Para não se enxugar gelo, e aqui peço licença ao desembargador Roberto Basilone Leite para utilizar sua expressão por ocasião do seu discurso de posse, penso em uma normatização que regule o processo judicial como um mecanismo ágil e seguro para quem dele realmente necessita e extremamente oneroso para aquele que pretender dele apenas se beneficiar e continuar a agir com um comportamento contrário à ordem jurídica estabelecida. Que o acesso ao judiciário, quando realmente necessário, não seja um martírio para o jurisdicionado, como descrito por Hans Kafka em sua magistral obra O Processo. Que o acesso à justiça, desde seu ingresso até a sua efetiva entrega da prestação jurisdicional, represente, de fato, uma via segura para responder de forma efetiva, célere, eficiente e, sobretudo, equânime aos anseios da sociedade. Ressalto, no entanto, a minha indignação para registrar que não é com inserção de termos polissêmicos e com disposições legais de constitucionalidade duvidosa
que procuram ameaçar e penalizar os juízes, como a inscrita no recente Código de Processo Civil, que se resolverá o grave, macro e sistêmico problema do congestionamento de processos em que vive o judiciário. Enquanto, por outro lado, de forma surpreendente, o dispositivo que buscava centralizar em um único processo inúmeras ações individuais foi vetado. Espero também que a jurisprudência uniformizada e a que vier a ser uniformizada por este tribunal possa, de fato, entregar a segurança jurídica tão almejada pelos jurisdicionados. Sou favorável à aplicação da jurisprudência uniformizada, pois tenho dificuldade em aceitar o fato de que uma lide seja resolvida na base do sorteio, em que as partes fiquem torcendo, como nos jogos de azar, para que a sua causa seja distribuída para esta ou aquela turma, ciente a partir daí do provável resultado do desfecho do seu processo. A jurisprudência pacificada tem a sua valia e a sua grande utilidade prática, de forma que a sua aplicação merece ser preservada até que seja modificada ou cancelada. Penso assim que também devo ser fiel ao cumprimento das orientações jurisprudenciais e às súmulas editadas pelos tribunais superiores, ainda que o meu convencimento jurídico não seja com elas alinhadas. Entre o meu convencimento jurídico e a segurança jurídica que, bem ou mal, a jurisprudência pacificadas dos tribunais oferecem, faço opção pela última, ainda que na fundamentação das minhas decisões eu possa calcar todas as críticas que entender serem a elas pertinentes. Procuro, portanto, sintetizar o meu pensamento no lema do positivismo inspirado em Auguste Comte. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. E caminhando para o desfecho desse discurso, quero citar a passagem bíblica inscrita no livro do Eclesiastes, e que julgo ser oportuna para marcar o significativo momento que a minha posse como desembargador do trabalho do Tribunal de Santa Catarina me oferece. Um tempo para cada coisa. Para tudo há um tempo. Para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado. Tempo para matar e tempo para sarar. Tempo para demolir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para dançar. Tempo para atirar pedras e tempo para ajuntá-las. Tempo para dar abraços e tempo para apartar-se. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para construir. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para a guerra e tempo para a paz. Senhoras e senhores, este é o meu tempo. O tempo de estar como desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Encerro a minha apresentação com o registro de que este é um tempo em que me encontro muito feliz. É o resultado de uma longa caminhada. É muito gratificante ver todo esse processo de trabalho ser reconhecido. Vou continuar fazendo o meu trabalho com muita dedicação, comprometimento e respeito. Sei que a perfeição é inatingível, mas é sempre possível melhorar. Senhoras e senhores, meu muito obrigado. O excelentíssimo desembargador do Trabalho, Edson Mendes de Oliveira, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, registra e agradece a presença das seguintes autoridades. Excelentíssimo Coronel BM Onir Mocelin, comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Excelentíssimo presidente da subseção da OAB de Itajaí, Dr. Paulo Tavares Bastos Gama. Excelentíssimo juiz titular de Vara do Trabalho, Carlos Alberto Pereira de Castro, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região. Excelentíssimos senhores desembargadores do Trabalho aposentado da 12ª Região, doutora Ione Ramos, doutora Lourdes Dreyer e doutora Maria Aparecida Caetano. Excelentíssimo doutor Gilberto Gomes de Oliveira, juiz de 2º grau do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Excelentíssimo doutor César Augusto Bedin,
Procurador-Chefe da União em Santa Catarina. Excelentíssimos senhores juízes do trabalho da 12ª Região. Excelentíssimos senhores juízes aposentados, Dr. Sebastião Tavares Pereira. Excelentíssimos senhores membros do Ministério Público. Excelentíssimo doutor Gilberto Lopes Teixeira, secretário-geral do Instituto dos Advogados de Santa Catarina. Ilustríssimo doutor Fabrício Mendes dos Santos, vice-presidente da Associação Catarinense de Advogados Trabalhistas. Ilustríssimo doutor Rogério Nassif Ribas, procurador do município de Itajaí. Excelentíssimo senhor Ricardo Gracioli Cordeiro, subprocurador-geral do município de Florianópolis. Ilustríssima senhora Maria Antônia Amboni, representante da presidência da Fiesc. Ilustríssimos senhores representantes de entidades de classes. Demais autoridades presentes, senhores advogados, senhores servidores, senhoras e senhores. Solicitamos aos presentes que permaneçam em seus lugares e, por gentileza, aguardem para que o empossado seja cumprimentado, primeiramente, pelo excelentíssimo desembargador do trabalho, presidente e as autoridades que compõem a mesa, bem como pelos excelentíssimos desembargadores desta Corte. Logo após, as demais autoridades e os excelentíssimos juízes de primeiro grau, seguidos dos familiares e dos convidados. E com isso declaro encerrada a sessão solene.